Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que a Espiritualidade Maior nos oferta. José de Mococa, a equipe José de Mococa, os mentores, aqueles que nos trouxeram até a casa, né? Já estão mais que preparados, estavam escutando, né? No retro aí o Divaldo, né? Fazendo uma prece maravilhosa, gostosa, né? É um ambiente de paz que a gente se encontra. Então continuemos com esse ambiente de paz, favorecendo a espiritualidade maior para que nos envolva melhormente, pois alcançaremos a cura do corpo, mas principalmente a cura do espírito, da alma, que esta é fundamental, porque é ela que estará conosco para a eternidade. Então vamos viver este minuto alcançando e alçando melhores condições para o nosso espírito, pois se estivermos purificando o nosso espírito, tudo que está ao nosso redor, mesmo as dificuldades, as ansiedades, estarão mais leves, não é isso? Jesus nos diz, né? Venha a mim que estarei o seu jugo estará mais leve, não é isso? Então o fardo estará mais leve. Então vamos a Jesus que o nosso fardo se encontrará bem mais leve. Então vamos aproveitar esse instante, gente, que hoje quem veio aqui na casa nos visitar, que saudade, a gente já se encontrou outras vezes, né, Saulo? Mas a saudade desse nosso irmão Saulo. Nosso irmão Saulo nos faz palestra há muitos anos, né? Desde a época que meu pai aqui era o presidente da casa, né, José Sola, quem não conheceu, né? Mas quem teve a felicidade de conhecer, não conhece o nosso irmão Saulo, que é um grande amigo, um irmão mesmo que deixa muitas saudades pra gente, que é realmente um grande palestrista que nos traz bastante palavras de entendimento. Então, Saulo, ele vai falar hoje sobre construindo o futuro, a lei do progresso. Fica à vontade, Saulo, a casa é sua, você já sabe disso, então fica à vontade, mais de Deus. Pode sair aqui onde você quiser. Bom, porque eu tenho colocado as minhas anotações. Sabe, para que eu cheguei aqui, é uma alegria imensa estar aqui conversando com todos vocês. Nesta casa que durante muito tempo tenho recebido muito bem, tenho muita paciência comigo. Mas hoje, a hora que eu entrei, me sentei em um desses bancos e olhei nesse telão. Vi Divaldo falando. Depois vi o Chico Xavier falando de um programa que ele fez na TV Tupi, os dados idos dos anos 70, no início de 70, eles, bom, agora está na hora de baixar o nível. Então vocês me perdoem, mas nunca vai ter na mesma cotação comparativa. Isso até é uma injustiça sua comigo. Bom, mas em todo caso, né, a gente vai falar um pouco. Então o que nós vamos conversar um pouco, pessoal? Eu estive preparando o tema, estudando o assunto da lei do progresso. E vou trazer para vocês reflexões para que a gente possa junto pensar um pouco nesse processo evolutivo que todos estamos inseridos. Né? Então, eu começo aqui por falar um pouquinho de uma pergunta para contextualizar a essência e a necessidade do progresso, de uma pergunta feita no Livro dos Espíritos, a pergunta 132, que Kardec perguntou para os amigos do plano espiritual qual é a finalidade da encarnação. Ele não perguntou da reencarnação. Ele perguntou na 132ª pergunta qual era a finalidade da encarnação. Aí os amigos do plano espiritual disseram assim: a finalidade da encarnação é o progresso, é a busca constante à perfeição. Já definiu uma coisa para nós. Está definido que todos aqueles que encarnam vão buscar a perfeição. E aí ele continua na resposta e dá algo ainda mais. Nesse processo de aprendizado, é o desenvolvimento do seu papel, do papel do indivíduo que está buscando e está buscando a evolução, é o seu papel na evolução, na obra divina. Então, além de nós termos um objetivo básico, que é a busca da perfeição, nós temos um outro. À medida que nós vamos crescendo, nós temos um papel de cooperador na própria obra divina, na própria obra de Deus. E Deus nos impõe. Essa é uma lei natural. É uma lei feita por Deus. Portanto, essa é uma imposição divina de que nós
vamos evoluir. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Quer a gente trabalhe para isso, quer a gente não trabalhe para isso. Porque tudo tem o seu tempo no processo evolutivo. Então, quando ele diz isso, numa pergunta um pouco anterior, na 115, Kardec pergunta aos amigos do plano espiritual: os espíritos foram criados bons e maus ou ruins? A palavra de Deus é ruins. E os amigos do plano espiritual falam assim: não. Todos os espíritos foram criados na primeira reencarnação simples e ignorantes. Não ignorantes na forma que a gente usa hoje, mas ignorantes no sentido da falta do conhecimento, da falta do saber, no sentido de não ter a experiência suficiente ainda, ou não ter vivido a experiência para a sua evolução. Portanto, nós somos criados simples e ignorantes e temos uma missão: evoluirmos para participarmos como membro efetivo no processo da criação divina. Olha a nossa missão. E aí, eu perguntei para mim mesmo: tá bom, então me parece muito claro que esta lei, que é uma lei natural, que é uma lei divina. Quem leu o Leis Morais, livro 3º do Livro dos Espíritos, vê que tem um item que chama-se Leis Morais. Ele descreve todas as leis morais, e as leis morais são as leis de Deus. Então, quando a gente fala em leis naturais, ele fala. Leis naturais são as leis divinas. Portanto, como Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, ele é absolutamente bom, justo, ele é absolutamente tolerante, ele é absolutamente compreensivo. Deus, na sua magnitude, não poderia trazer uma lei para que nós, através delas, crescêssemos, que fosse injusta, que não fosse uma lei de amor. Então, esta lei, as leis naturais, e nós estamos falando de uma das leis naturais, que é a lei do progresso, né? Porque tem 10 leis naturais. Essa é, se não me engano, é a 8ª lei natural, a lei do progresso. Todos nós vamos progredir um dia, um tempo, mas depende de nós. Então, a nossa conclusão nesse primeiro tópico é que essa lei é uma lei natural e, independente de nós queremos ou não, nós vamos progredir. Todos têm que progredir em tudo, porque ele fala até a perfeição. Ele não fala que nós vamos progredir numa única fase ou num único campo de atividade da vida. Então, quem não sabe física aqui, um dia vai ter que saber. Vamos ter que progredir em tudo. Quem não sabe matemática aqui, um dia vai ter que saber. Nós vamos progredir em tudo. Aquele que não sabe amar aqui, um dia vai ter que saber. Porque o progresso é completo até a perfeição. A perfeição absoluta é Deus. Nós somos uma perfeição relativa, porque nós vamos aprendendo na medida que nós caminhamos em nossas vidas até chegar ao máximo da perfeição que nos permite. Nós não conseguimos igualar a Deus, mas chegamos a ponto de poder encontrar, a ponto de estar com Ele. Jesus é um exemplo de perfeição. Então, não tem jeito, pessoal, nós vamos ter que progredir em tudo. Bom, mas para progredir em tudo, é fácil? Não. Numa encarnação só naquela encarnação, como eu comecei o texto, não é? Eu estava falando da encarnação. Na pergunta 132 ele responde, não é? Qual é a finalidade da encarnação? A encarnação é o primeiro passo da vida. É o primeiro que você dá. Quando o espírito vem em um corpo no processo de aprendizado. Agora, para que você aprenda tudo isso, para que você saiba física, química, medicina, odontologia, para que você saiba matemática, para que você ame, que você compreenda, que você perdoe, não é? Para que você seja solidário, para que você seja fraterno, não é? Para que você consiga entender justiça, direito, que nada mais é do que o respeito ao direito do seu semelhante. Você vai conseguir tudo numa encarnação. Isso fica assim. Então, a necessidade que o homem tem para a encarnação, para as reencarnações. A partir daí, a partir que a gente percebe que a gente vai ter que demorar muito para progredir,
E a gente já sabe agora que nós temos que buscar qual é o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo enquanto encarnados? Já que a gente sabe que o nosso motivo de vir à vida é a busca da perfeição e nos aperfeiçoarmos para podermos fazer obra, para podermos participar da obra da criação, qual é o nosso objetivo de vida? Nada mais do que esses, não? Quem é aqui que tem um objetivo de vida? Quem é que diz assim, eu tenho uma meta, minha meta é ser perfeito? Eu tenho uma meta, minha meta é poder ser útil no estado evolutivo que eu me encontro à obra divina. Porque todos nós somos, hein, no estado que encontramos. Novamente, a evolução não se faz de um minuto para outro. Precisamos várias encarnações. Cada encarnação é um aprendizado. Portanto, nós podemos escolher, aprender ou não. Se aprendemos um pouco, tem alguém que sabe menos que nós, então nós seremos úteis àquele que está um pouco atrás. Olha você participando da obra divina. Olha a importância que é essas vidas que nós temos. Essas nossas encarnações. Claro, nós vamos ter que crescer, não tem jeito. Por quê? Porque a evolução é uma lei para todos os seres vivos. Todos vão evoluir. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo. E à medida que nós aprendemos, nós podemos passar o conhecimento para alguém. Então, tem dois, nos seres humanos, agora vamos focar nos seres humanos. Nos seres humanos, há dois tipos de evoluções. A primeira, intelectual. A segunda, moral. Nós, o que é a evolução intelectual? Intelectual nada mais do que o conhecimento de todas as leis que vigem o planeta que você habita. É o conhecimento da materialidade, é a química, é a física, é a biologia, é a sintologia, é a medicina, é a matemática, é a astronomia, todas as ciências que engendram o planeta em que você vive. Então esse é o conhecimento intelectual. Você vai aprendendo isto, vai desenvolvendo o seu conhecimento a partir das suas experiências. E você, é claro que você vai aprendendo isso, mas não necessariamente que à medida que você vai aprendendo todas as coisas materiais e todas as coisas físicas do planeta que você habita, que você imediatamente leva junto contigo, simultaneamente, a moralidade. Elas não caminham junto. Porque para que eu comece a compreender o meu dever no processo evolutivo, eu tenho que saber a circunstância que eu me encontro, né, para então poder escolher. O que significa isso? Significa que, na verdade, né, nós vamos trabalhar nesse processo evolutivo à medida que nós conhecemos. Porém, nós vamos ter que conhecer, sem dúvida, a ciência, de forma geral. Vamos dizer, todas as ciências que regem o planeta que nós habitamos. Nós vamos ter que conhecer, dentro da sociedade que vivemos, todas as leis humanas nas quais nós estamos inseridos. Vamos ter que entender todas as relações entre nós, o nosso semelhante, o Criador, porque é uma relação tripartite, eu e o semelhante, eu e o Criador, né? E esse processo é feito pelas religiões. Nós vamos ter que conhecer tudo isso até encontrar a verdade. Jesus não disse para nós, busque a verdade. Ele fala para nós, não fala, e a verdade te esclarecerá. Agora, qual é o nível de verdade que nós conseguimos ter na atual conjuntura nossa? Será que nós temos 100% da verdade? Ou nós temos uma verdade relativa? Porque tem duas verdades, uma relativa e uma absoluta. A verdade absoluta está com Deus. Ele que conhece tudo, sabe de tudo. E Ele que é o Criador. A verdade relativa está conosco. Porque à medida que nós vamos aprendendo e vamos crescendo, nós vamos entendendo e tendo uma verdade mais clara do que outra. Muitas coisas que nós pensávamos ser verdades há séculos atrás, não são mais verdades hoje. Por quê? Porque nós aprendemos, estudamos, a ciência evoluiu, o conhecimento do homem evoluiu. De tal forma que nós conseguimos
ter uma visão diferente daquilo que era a verdade até então. Então é relativo. Tem até um grande filósofo, um grande astrônomo, que estudava e disse que era Galileu Galilei, e que dizia, a Igreja Católica Romana dizia que a Terra é o centro do universo. Galilei, estudando esse assunto, chegou à conclusão exatamente o contrário. A Terra não é o centro do universo. O centro do universo, da nossa galáxia, a despeito que isso já também tem um pouco evoluído esse assunto, a nossa galáxia, dizia Galileu Galilei, é o Sol. A Terra é que gira em torno do Sol, e não ao contrário. O que aconteceu com ele quando ele disse isso? Ele quase foi parar nas fogueiras da Inquisição, porque contrariava uma norma ou um conhecimento que vinha da religião. Mas o tempo passou, a religião perdeu. A ciência trouxe, com seu estudo, a efetiva verdade dos fatos, comprovou que, na verdade, a Terra, na verdade, gira em torno do Sol, não ao contrário. Portanto, Galileu Galilei estava certo. E aquela verdade, até então, foi descartada. Então, a verdade depende do nosso estado evolutivo. Nós temos uma verdade relativa. Eu te pergunto a vocês, quem talvez seja o maior físico que passou pela Terra? Albert Einstein? Quem é que pensa física quanto ele? Tanto quanto ele? Aqui. É muito difícil, né? Einstein tem um conhecimento físico muito maior que o nosso. Então, a nossa verdade de conhecimento de física é muito menor que a dele. Então, a nossa, comparativamente a ele, é menor. Então, a nossa verdade, por enquanto, é relativa. Mas nós vamos ter que saber? Vamos um dia. Vamos ter que nos aplicar para isso? Vamos um dia. Agora, por que é que nós não sabemos? Porque Einstein se pôs a estudar anos esse assunto. Nós fizemos isso. Porque depende da nossa vontade. E o que é a nossa vontade? É o nosso livre-arbítrio. O que nós escolhemos fazer na vida vis-à-vis outras pessoas escolheram? Quantas horas nós sentamos num banco de faculdade que um médico faz, às vezes, anos a fio para aprender a medicina e para chegar ao nível de conhecimento da medicina para ajudar o seu semelhante na cura física do seu corpo? Quantas horas nós gastamos lá? Quantas horas ele gastou? E depois, por que a gente se inveja? A gente, pô, mas aquele cara faz isso, por que eu não consigo? A cada um, segundo as suas obras. E o que é que nós escolhemos fazer? Hoje, pelo menos nós já estamos nessa casa espírita, estamos estudando um pouco mais, e sabemos que nós não só temos que desenvolver o nosso intelecto, que eu estou comentando agora, mas temos que desenvolver um outro aspecto da nossa evolução, que é o lado moral. E nesta casa não se ensina física, química, biologia, matemática, estatística, se ensina a evolução moral. E é isso que nós estamos começando a discutir. Então, nós homens, se não estudarmos, se não exemplificarmos o que Jesus nos trouxe, nós podemos até atrasar o progresso, mas nunca impedi-lo. Nunca. Independente de nós. É uma lei natural. Vai acontecer comigo ou semigo, né? Portanto, é melhor se candidatar a estar nas líderes do progresso, olhando para nós, entendendo que nós temos que buscar esse crescimento. Obviamente, se a gente olhar para o mundo, eu pergunto para vocês, o mundo evoluiu? Houve progresso no mundo? Vamos pegar o lado da ciência. Se não tivesse descoberto o fogo, como é que seria a nossa vida hoje? Se não tivessem inventado a roda, como é que seria a nossa vida hoje? Se não tivessem descoberto a escrita, como é que seria, ou desenvolvido a escrita, como é que seria a nossa vida hoje? Se não tivesse a medicina decifrado os códigos do DNA, como é que seria o nível de cura das nossas doenças hoje? Se não tivessem inventado o motor a combustão, como é que seria a nossa vida hoje? Se não tivessem inventado a energia elétrica, está tudo escuro aqui se não tivesse a energia elétrica. Se Edison
não tivesse inventado a lâmpada, como é que seria a nossa vida hoje? Houve progresso ou não houve? Veja, todo esse processo é um processo que vai caminhando lentamente, mas caminha. Caminha pelo estudo do homem na medida em que ele se dedica a aprender as leis da natureza, as leis naturais. À medida que ele se preocupa com isso, ele vai se educando. E à medida que ele se educa, ele se desenvolve. E à medida que ele se desenvolve, ele começa a desenvolver a sua razão, não é? A sua lógica, porque ele começa a comparar as coisas, ele começa a ser lógico, ele começa a desenvolver o seu bom senso. Ele começa o que, pessoal? Poder, através desse desenvolvimento melhor, compreender o que é bom e o que é mal. Veja a importância do desenvolvimento do intelecto. Ele prepara o homem para compreender o que é bom e o que é mal. E quando ele começa a entender melhor o bem e o mal, o que ele faz? Ele pode usar e pode desenvolver o seu livre-arbítrio, as suas escolhas. Olha que processo bacana. Nós vamos nos educando paulatinamente, à medida dos nossos esforços individuais, a tal ponto que nós começamos a entender melhor a relação entre nós, o nosso semelhante, nós e o Criador e o nosso semelhante, nós encarnados com desencarnados, de forma que nós vamos começando a compreender melhor estas relações e vamos começar um caminho diferente do que só a evolução intelectual. Ela é muito importante, sem dúvida nenhuma, né? E tudo isso que nós vamos aprendendo com ela, tudo que nós aprendemos, tudo que nós vemos agora, nada mais são do que materiais divinos que Ele nos dá para que nós usemos no nosso processo evolutivo. Conhecer o planeta é muito bom, porque nos ajuda a melhorar a vida de todo mundo, a combater as doenças, a educar todo mundo. Tá? Então tudo isso é verdade. Então tudo isso nesses momentos de crescimento é natural. Agora só apareceu o lado intelectual, só cresceu ou só evoluiu o lado intelectual ligado à ciência, à matéria em si. E as relações de homem para homem das leis humanas cresceram? Evoluíram? Bom, vamos lá. Em mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, tinha um código, um legislador que fez um código, que era um código, eu acho que é um dos primeiros códigos conhecidos, chamava-se Código de Ur, que fazia toda a legislação do relacionamento entre o povo que vivia naquele local. Na verdade, esse código estabelecia a retaliação. Se eu fui à casa do Rafael, né, e roubei a casa do Rafael e fui embora, fui descoberto. Rafael vinha à minha casa, não só me roubava, ele roubava, matava, escravizava a minha família, levava embora minhas propriedades, meus escravos, tudo. Rafael ia muito além daquilo que eu fiz para ele. Ele retaliava de uma forma tão grande que ele destruía aquele que lhe fez algum mal. Isso é em 2500 a.C. Vocês gostariam de viver numa sociedade assim? Nós fazemos isso hoje? O que se fala da guerra Rússia e Ucrânia? Não é isso, não. A Ucrânia era um país independente até um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi anexada. Aí foi uma união da República Socialista Soviética. Agora, no Muro de Berlim, quando houve a queda do Muro de Berlim, ele se separou de novo. Agora, o que a Rússia está fazendo? Está indo muito além, porque não era dela, ela tomou, separou e ela está tomando de novo. Ora, o que nós estamos seguindo aqui não é a retaliação total? Indo além do limite? Mas nós fazemos em todos os casos, e nós temos em todos os casos esse comportamento hoje? Não! Vocês não veem isso na sociedade como um todo.
mas que ainda existe um pequeno comportamento de algumas pessoas assim, sem dúvida nenhuma. Em 1750, antes de Cristo, na Mesopotâmia também, várias das pequenas regiões mesopotâmicas se uniram, que é a base da construção do povo judaico, não é? Se uniram e elegeram um novo rei. Esse novo rei chamava-se Hammurabi. Todo mundo deve conhecer. Esse rei fez um código para esse povo, uma lei para aquela sociedade, chamado Código de Hammurabi. Quem conhece o Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. Melhorou em relação àquela que era retaliação total? Sim ou não? Agora eu já não posso mais, né, retalhar, matar todos a família do meu ofensor. Não posso mais me apropriar de todo o patrimônio do meu ofensor. E agora, olho por olho. Se ele me tirou um olho, eu tiro o outro dele. Ainda é violento. Mas já é um passo. Em quais das duas sociedades vocês preferiam viver? Sem dúvida, olho por olho. Porque aqui, pelo menos, a gente, né, já sabe o limite da lei. Esse é o limite da lei humana. Daquela lei. E essa lei, ela valeu por muitos anos e está, inclusive, uma parte dela é base, né, da Torá judaica. Nós vamos um pouco mais adiante. Essa lei é praticada, ela é obedecida nos dias atuais? Olho por olho, dente por dente? É ou não? 100%? Não. Como? Como não é salvo? Vai você dirigir seu carro. Você está nervoso porque saiu de casa aqui. Achou que sua mulher estava te cobrando muito, estava te perturbando muito, estava enchendo o teu saco. Você foi embora nervoso. Ok? Chegou na rua, um cara também estava na mesma circunstância, estava uma tremenda fechada em você. O que você deveria fazer de acordo com o Código de Hammurabi? Dá uma fechada nele. Você fecha, dá o carro, vai lá, xinga e ainda bate nele. Atendeu o Código de Hammurabi ou você foi além do olho por olho, dente por dente? Ou você dá um tiro? Você vê? O Código de Hammurabi é de 1750 a.C. E nós não atendemos 100% do que ele fala. Ele não fala em perdão aqui. Ele fala em desforra. Ele aqui, na verdade, vem e dá o direito de agredir ao seu semelhante e, às vezes, por absolutamente nada. Então, mesmo com esse processo, ainda a gente teve uma grande evolução. E as leis atuais? Mudou? Bastante. Muito. Ou não? Quer ver? Vamos pensar num exemplo. Imagine que uma pessoa de cor, né, vá tentar passar uma porta e você é racista. Você diz para ela: não, aqui nessa porta você não pode passar, porque você é de cor. E aí fica aquela discussão: pode ou não pode passar? O que aconteceria se isso tivesse ocorrido nos anos 60? O que aconteceria nos anos 50, se essa pessoa tentasse passar por aquela porta? Ou na época da escravidão? Que petulância! Esse cara está pensando o quê? Passar nessa porta? De jeito nenhum! Ele não pode, será que ele não sabe o lugar dele? E agora, se você fizer isso e alguém te ver, você fala: não pode passar nessa porta porque eu sou racista. Não pode. E você não deixa, se alguém te ver, o que acontece contigo? Vai onde? Preso. Isso. Vai preso. Mudou ou não mudou? Você pode até ser racista, você não pode falar. Porque você não mudou intimamente, o que é muito ruim. Mas as leis humanas já começam a captar o relacionamento social de forma diferente, de forma a fazer o que é justiça. E o que é justiça? O reconhecimento dos direitos do seu semelhante. Olha aí, ele é igualzinho a mim, nós somos iguaizinhos. Nada muda.
Então, nesse processo de aprendizado, as leis vão mudando aos poucos. É claro que hoje a democracia é muito melhor do que as ditaduras dos reis de outrora, do que as guerras que eram feitas, as conquistas que eram feitas. Se falar, não mudou o número de mortes, hoje morre muita gente, é muito violento. Poxa, hoje morre muita gente, mas morre 1 em 1 milhão por assassinato. Né? Na época de Roma morria 1 em 400. 1 a cada 400. A cada 500 pessoas. Roma, 1 em 1 milhão é muito menor do que 1 em 400, né? 1 em 400, a cada 500. Então melhorou muito. Nós não podemos não perceber, mas isso aconteceu. Então essas circunstâncias, na verdade, mudam muito. As leis atuais são muito melhores. E as religiões mudaram? Também. Evoluíram? Também. Vamos pegar 3.500 a.C. Que religiões que você tinha? Eram os pagãos. Eles não acreditavam em Deus único. Eram vários deuses, e todos os deuses eram ligados às forças da natureza. Por quê? Porque eles gostavam disso? Não, porque eles não tinham conhecimento. Acontecia um evento que eles não conheciam, era um evento sobrenatural, portanto era um evento de Deus. Aí tinha Thor, Deus do trovão, né? Tinha Hércules, tinha Deus da força, assim vai. Vários deuses. Por quê? Porque não tinham conhecimento, e a partir da falta de conhecimento, nós dizíamos que era um Deus A, B ou C. Porém, em 1250, antes de Cristo, veio à Terra um discípulo de Deus, Jesus, e veio para fazer uma pequena alteração. Olha a mudança que ele vai fazer. Esse pequeno discípulo chama-se Moisés. Dizem que ele nasceu, que ele viveu por volta de 1250, e ele viveu 120 anos, então só tirar 250, 120, na época antes de Cristo. Aliás, isso aí, antes de Cristo. Tá? Moisés é a base, todo mundo sabe qual é o livro que Moisés escreveu, 10 mandamentos. Tá? Moisés é a base das 3 grandes religiões do mundo de hoje. Ele é a base do judaísmo, porque o judaísmo ficou preso às tradições e ao Velho Testamento. Ele é a base do islamismo. Na verdade, em 600 depois de Cristo, Maomé somente alterou o Velho Testamento naquilo que lhe interessava enquanto Maomé. Ok? E ele é a base, ele é incorporado ao cristianismo. Né? Agora, eu fico olhando para isso. Nós lembramos quais são os 10 mandamentos? Não preciso falar de todos. Primeiro, Deus único, não é? Só tem um Deus. Primeiro dele, um único Pai. Segundo, honrar pai e mãe, não é isso? Terceiro, não darás falsos testemunhos. Quarto, não matarás. Quinto, não roubarás. Espera lá, só nesses aqui. Quantos daqui, eu falei 5, nós cumprimos hoje? Deus único? Está complicado, né? Honrar pai e mãe, quantos pais e mães são jogados ao léu ou colocados em asilos por falta de amor? Nosso. Não dar falso testemunho. Nós só não damos falso testemunho quando nós pegamos a internet e damos nosso falso testemunho hoje para o mundo inteiro. Quando nós vamos lá na rede social e criticamos alguém. Sem base. Olha o que nós fazemos, pioramos o falso testemunho. Não matarás. Nós não matamos hoje. Não roubarás. Não cobiçarás a mulher do próximo, os bens do próximo, a casa do próximo, a vaca do próximo. Nós fazemos isso. Só, nós não éramos cristãos e não cumprimos 10 mandamentos. Na sua grande maioria. Claro que houve uma evolução, sem dúvida nenhuma, mas ainda do lado da religião, do lado moral, não acompanhou a religião toda que nós falamos do crescimento da lei humana e do crescimento da ciência. Estamos muito distantes desse crescimento. E, portanto, onde é que nós estamos? E aí, onde é que nós estamos hoje? Vai lá, na questão 100, 100ª questão do Livro dos Espíritos. Kardec está nos falando
da escala espírita. Aí, para entendimento melhor, Kardec simplifica a escala espírita em 3 categorias. Primeiras, imperfeitos. São aqueles que a matéria domina o espírito. O espírito ainda não domina a matéria. Aí ele fala dos bons. São aqueles que só pensam no bem. Portanto, só fazem o bem. Tanto é verdade que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel tem uma frase muito bonita a respeito deste assunto, dos espíritos bons. Ele diz assim, no prólogo do livro ainda, ele diz assim no prólogo, o pensamento cria a vida que você procura. Naquilo que eu penso, eu vou estar executando. Se eu sou um espírito bom e penso no bem, o que é que eu faço? O bem. Se eu sou um espírito imperfeito, que ainda penso muito na matéria, o que eu faço? Muitas vezes não. Portanto, nós, com o nosso livre-arbítrio, é que somos executores da nossa própria obra. Nós estamos pintando nosso próprio quadro, com as nossas telas e as nossas tintas escolhidas. Então, portanto, nas circunstâncias atuais, perfeitos. Perfeito é aquele que não tem nenhuma influência da matéria. Nenhuma. Ele é totalmente voltado ao plano espiritual, já não habita mais o nosso planeta, vem aqui de vez em quando, mas não vai. Nós somos aqui nesta sala, perfeitos, espíritos imperfeitos ou bons? O que vocês acham? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder para mim. Esse homem meu que gosta de me encher o saco por isso. E ele sempre faz essa pergunta para mim e eu dou risada com ele. Ele diz assim, se você responder não para uma destas questões, para todas essas questões, aliás, você é um espírito bom. Se você responder sim para uma delas, você é um espírito imperfeito. Vamos lá. Que pergunta que faz ele? Ele diz assim, eu, enquanto espírito, encarnado nesta terra, nenhum minuto na minha vida senti ciúmes, ódio, inveja, maledicência. Alguém aí levanta a mão? Bem-vindo ao meu nível, tudo perfeito. Tem um lá que levanta, tá vendo? Tudo perfeito. Então, veja, a Terra é um planeta de espíritos imperfeitos. Os espíritos evoluídos que estão aqui são missionários. São aqueles que trabalham em prol do progresso do planeta que nós habitamos, fazendo a segunda parte da evolução moral. Quando perguntou o que é moral, nós vamos falar disso. O que é isso? É aquele que está trabalhando na obra divina. Então esse processo não mostra claramente onde nós estamos hoje. Nós estamos num planeta de expiação e prova. Mas não é só expiação e prova. Também é um trabalho de nos educarmos e ajudarmos aquele que conosco caminha em circunstâncias mais difíceis ou ainda em circunstâncias um pouco anterior à nossa evolução. Portanto, também estamos numa missão de prepararmos nós mesmos para a obra da criação. Então não é tudo ruim. É um planeta que é expiação e prova, né? E aí, na verdade, quando eu olho para tudo isso, eu quis buscar algo que eu pudesse falar bacana sobre esse assunto. Aí eu comecei a olhar e eu lembrava do Emmanuel, num livro que ele trouxe, e que é o livro de Recados da Vida, que eu fui lá e falei, não, esse tema é legal, eu vou olhar Recados da Vida. Olha o que Emmanuel diz nesse livro, Recados da Vida, na lição Progresso, face dupla. Por exemplo, o progresso não tem uma face só, ele está dizendo que o progresso tem face dupla. Ele começa assim, olha. Inegavelmente o homem já realizou maravilhas no chamado progresso por fora. Nós já executamos muitas coisas maravilhosas no progresso por fora. Aí ele diz assim, investiga o espaço exterior. Nós fomos na rua. Nós fomos à rua. Nós conhecemos toda. Hoje nós conseguimos mapear quase todas na nossa
na Via Láctea, quase todas as estrelas. Definimos todas as suas magnitudes, distância do céu, da terra, e tudo isso nós fazemos hoje. Nós já conseguimos decifrar o DNA. Então nós fazemos coisas maravilhosas. No entanto, diz Emmanuel, raramente aprendemos a transitar no caminho da comunicação com os nossos próprios vizinhos. Vocês já perceberam isso? Nós fazemos magníficas coisas no mundo, mas não consigo falar com o meu vizinho. Pô. Aquele cara é um chato, ele parou com a carro na garagem, eu lá, eu não consigo sair. A gente consegue sair. Não consigo sair porque ele parou com o carro a 10 centímetros da lei onde ele devia. Vai lá tocar a campanha do cara. Aquele cachorro do cara não para de latir. Aquele cara com a mulher dele fica brigando. Ei, como é que é o nosso relacionamento com o nosso vizinho? Olha o que Emmanuel diz, que raramente nós conseguimos nos relacionar com o nosso vizinho. Aí ele vai mais longe. Aí ele diz assim, reconhece os imperativos da paz que consagram preciosos monumentos. Quer dizer, nós fazemos a paz. Estamos no prêmio Nobel da paz, não fazemos? Temos o prêmio Nobel da paz. E aí ele diz, mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pelas sombras terríveis da guerra. Vixe, é por isso mesmo. Basta contrariar o que a gente pensa, o que a gente acha, a gente faz o quê? Paulo, o que está acontecendo no país de hoje? Polarização. Ninguém ouve o outro. O que é a polarização? Quando eu tenho uma ideia e quero falar para ela, ela não ouve. E aí ela tem uma ideia dela, quer falar comigo, eu não ouve. Polarização é surda, eu não quero nem saber o que ele pensa. Eu penso certo, o resto é o resto. É a polarização. Não importa se é direita, se é esquerda, se é o que for. E quando nós fazemos isso, nós vamos num caminho de não aceitarmos o argumento do nosso semelhante, nós vamos num caminho de não entendermos uns aos outros, vamos num caminho de um conflito. É o que o Emmanuel diz. Nós fazemos o prêmio Nobel da Paz para as guerras. Aí Emmanuel vai mais longe e diz assim, ergue arranha-céus de habitações coletivas. Todavia, habitualmente ignora como fazer a união das criaturas, sem distinção, olha aqui, de raças, de credos. Como é que é o nosso comportamento em relação aos nossos irmãos muçulmanos? Como é o comportamento dos muçulmanos em relação aos cristãos? Como é o comportamento dos muçulmanos em relação aos judeus? Tem uma brigazinha de anos, né? Sabe a história da árabe Israel? Em Israel, árabe de judeus, os judeus de árabe? Sabe a historinha deles? Um mágico. Um fulano estava caminhando na praia, chutou uma lâmpada mágica, passou a mão, saiu um mágico. O cara que fazia todas as coisas bom lá, um gênio. Né? Falou assim, o que você quer? Ele pegou, agora você pode fazer um pedido para mim, um só. Ele pegou, olhou bem e diz assim, eu quero, ele era judeu, eu quero que você melhore Sara. Pegou e tirou uma fotografia do bolso, Sara era a esposa dele, mostrou. Gênio, esse não dá não, traz outro. Aí ele pegou e disse assim, tá bom, o que você quer então? Eu quero que o senhor acabe com a guerra judeus e árabes. Certo? Dá o retrato de Sara aí, por favor. Então, veja, pessoal, nós, por diferenças de credos, temos uma guerra que já dura anos e anos. Nós fizemos guerras religiosas, a guerra que mais durou no mundo foi uma guerra religiosa, começou mais ou menos em 20, ou um pouquinho antes, depois de Cristo, até 1000. Durou 200 anos, de 920 até 1020, mais ou menos, depois de Cristo. Guerra das Cruzadas. Nós dizíamos assim, nós vamos agora tirar os infiéis, da onde? De Jerusalém. Na verdade, nós íamos dominar as terras que nos levavam até Jerusalém, se apropriarmos delas para que nós tivéssemos os bens materiais. A intenção era completamente diferente. E mesmo que a intenção fosse essa, quem disse que eles são infiéis? Quem disse que eles têm menos evoluções que nós? Isso é uma interpretação nossa. Então,
Esse processo fica muito claro quando Emmanuel diz que nós temos na verdade, duas faces do progresso. Uma face é a externa, que é essa que vocês viram que nós temos a grande evolução, e a outra face é a face interna, é os nossos sentimentos. Uma está muito evoluída, está bem. A outra ainda não. Ainda precisa uma grande evolução, porque nós, na verdade, em relação ao nosso sentimento, não conseguimos, ainda com relação aos nossos sentimentos, nós não conseguimos entender e conviver com o nosso semelhante. Temos muitas dificuldades. Aí Emmanuel diz o seguinte, que a evolução intelectual sozinha, só a evolução pessoal sozinha, não é suficiente para a regeneração. Falta a evolução moral. Então, olha o nosso... Lembra lá, quando eu perguntei qual era a nossa meta? A nossa meta podia ser uma evolução. Agora, ela está focada na evolução intelectual? Ou ela está voltada para a educação, para a evolução moral? Então já dá para começar a entender como é que nós temos que olhar para nós mesmos enquanto ao nosso processo evolutivo. Já dá para traçar uma meta muito clara, do futuro. Mas o que é moral? Quem é que se aqui, na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, Kardec vira para os nossos amigos do plano espiritual e pergunta qual é o conceito para dos nossos amigos espirituais, de moral. Qual é o conceito para crítico de moral? Quem lembra? Nós não sabemos nem o que é moral. Pelo amor de Deus, Vamos lá, se esforça. Bom, vamos lá. Eles respondem que moral é a regra de boa conduta. Regra de boa conduta é saber adequadamente escolher o que é bom e o que é ruim. Essa é a regra de boa conduta. E ele fala mais um pedacinho. Ele diz o seguinte, que a moral é o comportamento que visa fazer tudo em vista do bem. Ou seja, nós vamos nos comportar em busca do bem. Bem comum, ele acrescenta. E aí ele acrescenta um pouquinho mais. Então ele fala, moral é a regra de boa conduta que visa, que nós temos que visar a execução do bem, bem comum ou bem para todo mundo, sem interesse. Olha só, sem interesse. Eu posso fazer o bem, extremamente interessado. Aí vem Kant, Immanuel Kant, um grande filósofo alemão, que diz que há 3 tipos de ação. Uma ação moral, uma ação imoral, e uma ação neutra. A ação moral é uma ação desinteressada, que você não tem interesse nenhum. Uma ação neutra é uma ação numa transação ou num comportamento em sociedade que você não pratica o mal nem o bem, mas faz para a sua própria vida. Um ato de compra e venda, um ato de comércio, um ato de amizade, são ações, que não, elas são neutras. E uma ação imoral é aquela que contraria todas as ações que são morais. E a ação moral já está definida aqui, Kardec exatamente que Kant define. Exatamente a mesma coisa. Quando você olha para isso, você vê claramente Kant dizendo exatamente o que Kardec diz e que se diz no Livro dos Espíritos todinho, que uma ação moral é uma ação desinteressada. Se você faz alguma coisa pensando em negociar com Deus, não vale, porque tem interesse. Não tem negociação com Deus. Por quê? Porque a lei natural é uma lei absoluta. Não adianta ele ser meu primo, que eu gosto dele pra caramba. Eu não vou fazer nada que vá contrariar os meus princípios básicos, que são as leis morais. Portanto, entendo, vou ajudá-lo, vou apoiá-lo, mas não vou mudar um conceito meu, que é um conceito de evolução moral,
simplesmente porque eu vou protegê-lo. Errou para todo mundo. É o Rafa, é eu, é quem for, é a Sandra, errou. Tem que consertar o erro. É por isso que Chico Xavier, numa das suas ensinamentos, disse claramente: entretanto, não posso voltar atrás, né, e mudar o meu passado, mas posso, a partir de agora, mudar tudo e fazer um final diferente. O que aconteceu, aconteceu. Mas o futuro depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Então eu posso evoluir. Então qual é o objetivo grande da evolução moral? É na matéria? Não. O grande objetivo é a evolução do espírito, do ser. Ora, à medida que o espírito melhora, à medida que nós melhoramos, que nós compreendemos que nós devemos ser solidários, que nós devemos ser fraternos, que nós devemos caminhar ao longo da sociedade com amor ao nosso semelhante, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que nós aprendemos que nós devemos fazer ao nosso semelhante aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Como é que fica a nossa sociedade? Evolui o espírito, evolui a sociedade e evolui o planeta. Essa é a lei de evolução. Nós hoje caminhamos muito mesmo, na verdade, na lei da matéria, na lei intelectual, na evolução intelectual, mas ainda não caminhamos na evolução moral tanto quanto devíamos e podíamos, porque ninguém aqui desconhece, aqui nessa sala, ninguém pode dizer que desconhece a lei moral, a lei de Deus. Tanto não desconhece, quando Kardec pergunta para os amigos do espiritual, né, como é que nós sabemos da lei de Deus? Ele diz assim: está lá na sua consciência. Está na sua consciência. É fácil saber a lei de Deus. Não serve para mim? Pergunta isso. Pô, se não serve para mim, bom, então não serve para ele. Então por que eu faço? Não é para eu amar o meu semelhante? Então por que eu revido? Por que eu não perdoo? É complicado, sem dúvida. Por quê? Porque nós temos interesses individuais, porque nós ainda somos extremamente agregados, amarrados nesse orgulho, nesse egoísmo, não é, que a Terra tem. Nós somos medidos, somos campeões, ou somos vitoriosos, somos vistos como pessoas que venceram na vida, se nós temos um alto patrimônio monetário. Essa é a medida. Vocês não veem os 10 mais ricos do mundo, não é assim que fala a Times? Os 10 mais ricos do mundo. Não fala os 10 que mais fizeram ações boas do mundo. Fala os 10 mais ricos. Essa medida está errada. Então como é que muda isso? Com a educação. Educação intelectual? Não, moral. É difícil, é. Mas a educação moral é o maior patrimônio do espírito. Ora, por que então nós vamos buscar o patrimônio material que vai ficar tudo aqui? E esquecemos de buscar o patrimônio, maior patrimônio do espírito, que é a evolução moral. Claro, se alguém fala mal do dinheiro, assim, no livro chamado Dinheiro, está falando do dinheiro alheio. Claro. Ninguém vai falar mal do seu próprio dinheiro. O dinheiro em si não é mal. A forma que se usa que é ruim. O mesmo dinheiro que desenvolve a medicina para atender aqueles que dela precisam, o mesmo dinheiro que aquece o corpo humano, comprando coberturas do frio desses invernos que nós temos por aí, o mesmo dinheiro que alimenta aquele que precisa, né, e que, portanto, faz o bem, é o dinheiro que faz a guerra. Mas não é o dinheiro que é ruim, é a forma que nós usamos. Não. E tem mais uma coisa, pessoal. Qual dinheiro que pertence a vocês? Agora, essa frase minha, não é do mim. Aqueles que você gasta. Porque aquele que você não gasta fica no banco e o outro vai gastar. Depois que você vai embora, o outro vai gastar. É uma questão de lógica, não? Então, cuidado com esse processo. A gente precisa olhar muito para a gente mesmo. Porque o maior dos patrimônios é a educação moral. Portanto, o maior patrimônio do espírito é a educação moral. E quando os espíritos começam a crescer, o maior patrimônio é o interesse coletivo.
sai daquele materialismo que nós tanto ficamos e nos traz para o interesse coletivo. Nós começamos a conquistar a sabedoria, que vem pelo lado intelectual, e o amor, que vem pelo lado moral. Esse é o nosso grande objetivo. E por isso, esse futuro, é nós mesmos que estamos. Agora, nós estamos sozinhos nisso? Claro que não, né? Claro que não. Nós todos sabemos que os espíritos dos amigos do plano espiritual estão aí. São missionários trabalhando no futuro. E eles ajudam esse progresso. Claro que eles ajudam esses progressos. Às vezes, como o progresso moral é lento, eles vêm e fazem um fenômeno, seja físico, seja moral, que faz a sociedade progredir mais rapidamente. Vou dar um exemplo de um fenômeno que mudou completamente a nossa sociedade. Moisés, quando ele trouxe a lei, os 10 mandamentos, ele trouxe uma lei que ele fez todo mundo ter um Deus único, apesar que nem todo mundo tem ainda, né? Mas ele disse lá uma série de coisas que nós fazíamos e que ele proibiu. Ele jogou fora a cultura da retaliação, que tanto estava no Código de Ur quanto estava no Código de Hammurabi. Moisés decretou. Está lá, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, principalmente quando o próximo está muito próximo. E assim vai. Não é? Então veja o impacto que foi Moisés para aquela sociedade. Nós podemos imaginar hoje, né? Mas vamos mais um pouco adiante em Jesus. Jesus mudou toda a configuração social. Ele saiu do não, para indo mais além. O que Jesus diz? Amará o seu próximo, tanto quanto você ama ti mesmo. Amará o seu próximo, inclui seu inimigo. Teu inimigo também é teu próximo. Perdão das ofensas. Olha como Jesus foi. Não é mais uma lei de retaliação. Não é mais uma lei de não só fazer. Ele mudou toda uma cultura do mundo. E o Espiritismo, pessoal? Outra pancada. Agora, nós temos a aptidão de conhecer, porque já estavam preparados para tal, as leis morais. Veio aqui, mudou tudo, e veio resgatar os ensinos de Cristo, que foram deteriorados ao longo da caminhada, por uma série de interesses pessoais, ou de casta, ou de o que quer que seja, ao longo desse tempo todo, por mais de 1800 anos. Então veja, agora, mas é só esse, Saulo? Não. E a internet? A internet é um perigo, levou a comunicação a tal extremo que nós viramos um planeta. Já tinha, o McLuhan sempre dizia, né, nem o McLuhan, que o mundo era uma aldeia global. Portanto, ele era um homem da comunicação e ele entendia que era uma comunicação global, mas não tinha como fazer isso. Porque você imagina no passado como era? Escrevia assim, para o outro, os índios eram com a fumaça, não é isso? Depois, um pouco depois, foi caminhando, veio a escrita, vieram as cartas, os correios, vieram, quem lembra do fax? Do telex? Olha a comunicação. E a internet, pessoal? O que aconteceu? Bum! Abriu as portas. Agora, nós estamos usando bem tudo isso. Nós usamos bem as redes sociais. É a responsabilidade de quem? De Jesus? De Deus? Dos amigos espirituais? Dos missionários? Obviamente que a responsabilidade nossa. Nós estamos aqui para progredir. Aí vem Emmanuel, num livro dele, ele diz o seguinte, que o progresso é a somatória dos problemas resolvidos, já resolvidos. Olha só que interessante. Então nós vamos passando por uma série de problemas que nós temos na nossa vida, porque nós buscamos o conforto, nós buscamos a felicidade, nós buscamos melhorar a vida do planeta, não é? Tudo isso nós buscamos. Não é? E à medida que nós vamos resolvendo esses problemas, nós vamos progredindo. Então, diz Emmanuel que o progresso é a somatória dos problemas já resolvidos. Como tem muito problema para resolver, nós estamos muito distante da perfeição. Não estou desanimando ninguém, não. Eu só estou animando vocês, mas vocês estão muito quietos, eu estou até assustado. Então, quando eu olho para isso, eu digo assim, nossa, o que eu tenho que fazer? Tem muita coisa para nós fazer. Nós temos que trabalhar duro,
em nós mesmos, não é nos outros não, para que o progresso seja feito. Porque nós estamos falando de progresso moral. O progresso moral não é um progresso por fora, é um progresso por dentro. E eu tenho certeza que nesta casa, várias vezes vocês já ouviram da reforma íntima. Não, eu não vou falar disso. Claro que é extremamente importante. Esse é o nosso papel para conosco mesmo. É nos reformarmos intimamente para que nós façamos parte desse progresso, para que possamos trabalhar no processo de ajuda ou no processo da construção divina. Estamos aptos a isso? Vamos lá. Os pães espirituais nos ajudam. Já falei que vem os missionários que estão aqui. Mas tem um outro espírito que também nos ajuda, que é o nosso anjo da guarda. Nós vamos falar de como seria o nosso comportamento. Quem é o anjo da guarda? O anjo da guarda é um espírito, define Kardec, define os espíritos, é um espírito de grau superior ao seu. Então, nós somos o que aqui? Imperfeitos. Quem são os nossos anjos da guarda? Espíritos bons. Então, nós temos conosco, na medida que nós conseguimos, com as nossas atitudes, com as nossas efetivas realizações, nos conectarmos com Ele. Isso chama o quê? Sintonia. Como é a nossa sintonia? Talvez aqui no centro, boa, e lá fora. Se um cara quase pega a gente ou passa pertinho, o que a gente faz? Nem fala. Se a gente se vê contrariado em uma forma de pensar, o que a gente faz? Se não tem mais argumento. Chama uma fileira de palavras que são induplicáveis. Então nós temos que fazer um trabalho duro e constante dentro de nós, de nos melhorarmos, de crescermos, de evoluirmos para podermos estar cada vez mais em sintonia com os amigos mais evoluídos. E o nosso anjo da guarda pode nos ajudar. Mas como é que nós nos sintonizamos com ele se nós pomos em outro canal, em outra frequência? Imagina o seguinte, se o Rafa, fosse o nosso anjo da guarda. Ele tem paciência, ele tem tolerância, ele compreende, ele sabe da doutrina. Mas daqui a 10 minutos que nós fizéssemos uma coisa mais errada, ele ia sair nos cascudos. Ele não tem mais... Por quê? Porque ele não tem mais argumentação. O nível dele é este, é imperfeito. Um espírito perfeito com espírito perfeito não dá certo. Ele tem um pouco mais de conhecimento do que a média e vai ajudar a média. Mas ele não sabe ainda e não tem ainda o comportamento suficiente para compreender, tolerar e ajudar sempre, mesmo em momentos mais difíceis, cujos erros nossos venham a prejudicar os seus interesses individuais. Vai sair do cachorro. Nós também faríamos a mesma coisa. Como é que nós fazemos nossos filhos? Então nós só não batemos porque a assistência social nos pega, né? Mas muitas vezes, por quê? Porque o nosso nível evolutivo é esse. Nós precisamos melhorar. Se nós não melhorarmos, nós não vamos fazer todo o bem que podemos. O homem, se evoluir só intelectualmente, pode fazer muito mal. Hitler, uma tremenda evolução. Lothar falava muito, poesias maravilhosas, mas muito dedicada a vangloriar o suicídio. Mas nós, somente se evoluirmos moralmente, faremos o bem. Portanto, nós temos que lastrear a partir da nossa compreensão a evolução moral e não só a intelectual. Mãos à obra. É difícil? Muito difícil. É tão difícil que Kardec falou, legal, depois que terminaram as 10 obras, as 10 leis morais, quando chegaram à última, qual é a última, 10ª lei moral? Veja, 10 mandamentos, 10 leis morais. Qual é a última? Lei? Amor, justiça e caridade, certo? Essa é a 10ª lei. Quando chegou essa, Kardec vira e perguntou para os amigos do principal. Teoria nós já vimos tudo, está aí tudo a teoria das leis morais, já sabemos que está tudo aí, está uma beleza esse livro dos Espíritos. Agora eu quero saber o seguinte, Kardec. Na pergunta 919, eu quero que você me dê um meio prático e eficiente, prático,
é prático, é aquilo que eu posso fazer. E eficiente é aquele que me traz resultado. Então eu quero um meio prático e eficiente e que me mantenha eternamente nesse meio para que eu faça todas as leis que você me disse para fazer, ou cumpra todas as leis morais. Olha só em Kardec. Kardec é ótimo, né? Ele quer um meio prático, que traga resultado e que seja perene. Não adianta trazer resultado e depois de 5 minutos eu volto a fazer a mesma coisa passada. Ele quer que seja perene. Aí os amigos do plano espiritual respondem para ele: Kardec, né? Ele precisa, você precisa fazer, de acordo com o que disse um grande filósofo no passado: conheça-te a ti mesmo. Quem disse essa frase? Vocês sabem quem disse essa frase? Não. Esta frase foi dita por o cara que a gente chama, que nós chamamos que é o pai da filosofia, que iniciou a filosofia. Ele chama-se Tales de Mileto. Tales de Mileto é um grande pensador, está no Panteão, inclusive, em Atenas. Ele é um grande pensador grego, anterior a Sócrates, né? E todo mundo conheceu ele quando fez o colegial. Quem aqui fez matemática no colegial? Todo mundo fez, né? Tem um teorema chamado Teorema de Tales. Quem que lembra? Então, Tales de Mileto, olha só, cara, matemático, astrofísico, né? Ele fala 5, 6 línguas, e é o pai, Aristóteles diz que ele é o pai da criação da filosofia contemporânea, porque tudo então era narrativa. Fez-se o vento, fez isso, fez aquilo, era narrativa. Ele não. Pela primeira vez ele escreveu um livro discutindo e dando as razões da forma que você pensava, que ele sustentava aquilo que ele pensava. Essa é a filosofia. Então esse foi Tales de Mileto. Então, conhecer-te como conhece a ti mesmo, Kardec disse assim: tá bom, nós entendemos que isso é muito importante, né, que realmente faz sentido, mas como eu chego lá? Como eu faço isso? Aí vem a resposta fantástica de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: faça o que eu fazia enquanto eu vivia na terra. Agostinho de Hipona foi um bispo da Igreja Católica, viveu por menos 350 depois de Cristo, né? E Agostinho não teve uma vida santa. Agostinho teve uma vida bastante complicada, fez muitas coisas que não eram coerentes com a filosofia da época. Mas ele diz: faça o que eu fiz enquanto eu estava na terra. Portanto, Agostinho, quando eu estava na terra, ele tinha feito. E Agostinho, no livro do Espírito, no livro do Espírito, dando comunicação com a equipe do Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade é Jesus, que coordenou toda essa obra, né? Estava presente ali. Por quê? Porque ele era um Espírito puro. Mas o que é que ele fez? Então Agostinho diz assim: então faça o que eu fiz, não é? Então o que ele fez? Ele falou: cada noite que eu ia dormir, cada noite, ele não falou a cada 3 meses, ele falou: cada noite que eu ia dormir, eu interrogava a minha consciência, perguntando se eu tinha feito todo o meu dever, se eu tinha cumprido todo o meu dever para com o meu semelhante. E aí, é fácil fazer isso todo dia. À medida que a gente faz isso, pergunta: cumpri todo o meu dever, fiz todo o bem que podia, pergunta para si próprio, pergunte para si próprio, né? Nesse processo de conhecimento de ti mesmo, em que você busca os seus defeitos, à medida que você os destaca e os entende, você está apto para corrigi-los. E a cada dia você vai corrigindo esses defeitos, a tal ponto que em um certo momento Agostinho pergunta assim, fala assim para ele mesmo: ok, se eu tenho alguma dúvida, no momento em que eu entrar no plano espiritual, que vai acontecer para todos nós, e aconteceu com Agostinho, eu vou me sentir mal perante o semelhante por ter defeitos que ainda não corrigi? Ou perante a Deus, ou perante ao Espírito diluído. Se eu não tenho nada a temer, eu fiz a evolução que eu teria. Eu comecei a fazer isso. Aí, caramba, eu
Como assim? Defeitório. Eu tenho 6 cadernos, de 200 páginas cada um e não aguento mais. Mas eu tenho que inventar, eu tenho que trabalhar com isso. Eu tenho que ter mãos a obras, porque senão eu posso morrer. Libertar-me, porque a vida nossa, natural, não é no corpo, é no espírito. Eu posso libertar o meu espírito da matéria, mas eu não libertei a mim mesmo. Posso ter fugido das minhas responsabilidades nesta encarnação. E não tem jeito, vou ter que repeti-las no amanhã. A morte realmente é uma libertação, mas ela não te tira as responsabilidades que você tem. Caramba. Fui além do limite. Um pouquinho. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. E esse tema para a nossa reflexão é bastante importante. E eu quero mais 2 minutos. Revista Espírita de 1866, no mês de outubro, Kardec escreveu um texto e que eu vou ler, que ele é fantástico. Ele diz assim: o progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Portanto, tudo que nós fizemos é a primeira fase. Nós ainda não fizemos a segunda. Mas ele é só importante para regenerar. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. O que é feito hoje no mundo? Cadê o interesse coletivo? Todas as nossas leis são feitas na base da força, que é a força monetária, a força econômica, não é isso? E da força física. E muitas vezes essas forças usam o quê? Quem tem mais poder influencia mais a lei. Portanto, elas são injustas. Elas não são justas. Poder, está falando o quê? Utilizará sua inteligência e o conhecimento em proveito de suas paixões e seus interesses pessoais. É por isso que se aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar ao outro e se autodestruírem. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade do homem na terra. Quando freia nas paixões, as más paixões, somente ele pode fazer reinar a concórdia entre os homens, a paz e a fraternidade. É ele que destruirá as barreiras dos povos, que fará caírem os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando ao homem a se olharem como irmãos, chamando-se a entender uns à custa dos outros. Terminei, desculpa o tempo que eu gastei com essa palestra.